Capítulo 236. O falecido imperador fundador. Desde que avançou para o nível de mago de segundo grau, você deve sentir as limitações do ambiente do continente luz estelar ainda mais intensamente, certo? Lizzie fez uma pausa e depois mudou de assunto. De fato, suspirou Sunan. Após avançar para o nível de segundo grau, Sunan percebeu que a escassez de energia teve um impacto mais severo em seu refinamento espiritual do que ele havia previsto. Inicialmente, ele pensou que poderia pelo menos alcançar a cristalização de segundo grau antes que a barreira planar fosse totalmente reparada. No entanto, agora parecia que, a menos que o número de magos na Aliança Estelar aumentasse, fornecendo mais ferramentas para coletar poeira elemental, seria difícil. Além disso, havia a questão da adaptação ambiental. Mesmo dentro da Torre dos Magos, ele sentiu um leve desconforto. Claramente, à medida que sua essência vital evoluía, sua alma e corpo exigiam uma concentração maior de partículas de energia. Se ele continuasse a progredir, uma vez que se tornasse um mago espiritual verdadeiro, provavelmente acharia impossível se adaptar, mesmo que a concentração de partículas de energia no continente luz estelar voltasse ao normal. Talvez fosse por isso que os magos espirituais verdadeiros estavam tão entusiasmados com a construção de cidades flutuantes e semiplanos, eles precisavam de um ambiente com maior concentração de partículas de energia. Após uma breve conversa, Sunan abordou o assunto principal. Você tem conhecimento do processo do corpo alquímico? Você quer imprimir a marca alquímica? Lizzie olhou para Sunan com surpresa e então assentiu em compreensão. Agora que você é um mago de segundo nível, sua força mental certamente atende aos padrões do corpo alquímico. Fortalecer seu corpo não é difícil para você, então você poderia tentar a transformação. No entanto, os materiais necessários para a transformação são, em sua maioria, muito preciosos, e é provável que você não os encontre todos no continente luz estelar. Sunan assinou com a mão. Tudo bem. Apenas me dê o conhecimento do processo e eu cuido dos materiais. Se o corpo alquímico pudesse ser sintetizado usando o cubo mágico, os materiais não seriam um problema. Caso contrário, ele poderia pesquisar alternativas. Vendo a determinação de Sunan, Lizzie não insistiu mais. Experiências passadas a ensinaram a não duvidar das palavras de Sunan. Problemas que lhe pareciam intransponíveis frequentemente encontravam soluções nas mãos dele. Questioná-lo agora provavelmente o levaria a constrangimentos mais tarde. O conhecimento sobre o corpo alquímico e os processos da marca alquímica é vasto. Vou copiá-lo e entregá-lo a você. Nesse momento, Lizzie se lembrou de algo. Quase me esqueci de te dizer, a família real enviou uma mensagem. Eles esperam que você possa visitar o Imperador Koi quando sair do isolamento. Sunan ficou surpreso e franziu a testa. Se Koi quisesse vê-lo, poderia ter vindo diretamente ou enviado uma mensagem. Por que usar o nome da família real? Olhou para Lizzie, que compreendeu sua preocupação e respondeu solenemente. Há 2 meses, o Imperador Koi adoeceu gravemente e está acamado desde então. O tempo é a arma mais implacável e aterrorizante. Mesmo um poderoso mago espiritual verdadeiro não consegue resistir à passagem do tempo e eventualmente enfrentará o fim de sua vida. Quanto mais para um mero cavaleiro sangrento. Como um cavaleiro sangrento com sangue de um dragão, Koi herdou parte da longevidade do dragão. Como governante do Império, ele havia consumido inúmeros elixires que prolongavam a vida, incluindo a incrivelmente rara poção da Aurora. Isso prolongou sua vida além da de muitos aprendizes de mago de terceiro nível. No entanto, mesmo com essas vantagens, seu corpo começou a declinar após atingir 200 anos de idade. Nos anos seguintes, sua saúde se deteriorou e ele foi atormentado por doenças. Há 2 meses, ele adoeceu gravemente e está acamado desde então. Essa notícia causou grande inquietação em todo o Império Luz Estelar. Felizmente, a presença da Aliança Estelar e do primeiro príncipe, Abbott, que havia sido designado herdeiro e assumido a regência, impediu qualquer agitação.
Quando Sunan entrou no palácio, todos os membros influentes da família real, incluindo o príncipe Abbot Ailin, reuniram-se nos aposentos do imperador. Enquanto alguns membros importantes, como o príncipe Abbot, aguardavam dentro dos aposentos, os demais aguardavam no pátio. No entanto, enquanto aguardavam ansiosamente a oportunidade de conhecer a figura poderosa que controlava a mais alta autoridade no continente Luz Estelar, alguém ainda mais reverenciado que o imperador, Sunan já havia aparecido silenciosamente nos aposentos. Como aprendiz de mago de segundo nível, Ailin imediatamente sentiu que algo estava errado. Virando a cabeça, notou outra figura parada ao seu lado. Assustado, instintivamente pegou sua varinha, mas rapidamente reconheceu o rosto e interrompeu o movimento, curvando-se respeitosamente. Tio-avô. Os outros, ouvindo a voz, viraram-se e viram Sunan. Seus rostos se iluminaram de surpresa, e eles se aproximaram apressadamente para prestar suas homenagens. Sunan acenou calmamente com a mão, silenciando a comoção, e deu um passo à frente. Num piscar de olhos, ele estava ao lado da cama. Na cama imponente e luxuosa, que jazia imóvel, com os olhos fechados, e seu rosto exibia uma palidez visível de doença. Comparado ao último encontro, Kei parecia ainda mais velho e abatido. Na verdade, Sunan e Kei se encontravam cada vez menos ao longo dos anos. Ambos eram governantes sobrecarregados de responsabilidades. Especialmente nas últimas 2 décadas, Sunan estivera ocupado avançando para o segundo nível da magia. E ele e Kei muitas vezes passavam anos sem se verem. Ao ver Kei agora, com seus cabelos brancos e o rosto profundamente enrugado, Sunan sentiu-se um momento de desorientação. A cena dos 2 irmãos trabalhando juntos para defender a cidade de Blackstone contra o Barão Oven parecia ter acontecido ontem. O tempo voou de verdade. Os outros ao seu redor permaneceram em silêncio, parados para não perturbar Sunan. Olhando para Sunan, que permanecera jovem por décadas, como um homem na casa dos 20 anos, e depois para o imperador acamado, todos sentiram uma estranha sensação de absurdo. Era difícil imaginar que aqueles 2 homens tivessem apenas 3 anos de diferença de idade. Seria este o poder de um mago? Cof, cof, cof. Uma tosse repentina quebrou o silêncio no quarto. Kei acordou, abrindo os olhos e vendo Sunan em pé ao lado da cama. Seus olhos brilharam instantaneamente. Sunan, você, cof, cof, quando você chegou? Não faz muito tempo. Sunan deu um passo à frente, ajudando Kei a se sentar enquanto canalizava as partículas de energia vegetal mais curativas para seu corpo. À medida que as partículas de energia vegetal faziam efeito, a aparência de Kei melhorou e ele parou de tossir. Mas Sunan sabia que era apenas uma solução temporária. Kei não estava ferido. Estava chegando ao fim de sua vida natural. Mesmo como um mago de segundo nível, ele não poderia evitar a morte de alguém cujo tempo estava quase acabando. A menos, é claro, que a pessoa fosse um aprendiz de mago, caso em que ainda haveria uma pequena chance. Desçam todos agora. O olhar de Kei percorreu a multidão no quarto e ele os dispensou com um gesto. Mesmo em seus últimos dias, ninguém ousou desobedecer ao imperador. Eles se curvaram e recuaram, deixando o quarto silencioso e vazio, restando apenas Sunan e Kei. Eu sinto. Minha vida está chegando ao fim, suspirou Kei. Sunan o encarou, sem oferecer palavras de conforto. Ele sabia que Kei não precisava delas. De fato, Kei logo sorriu e disse: quando meu pai estava em seu leito de morte, ele nos encarregou, irmãos, de reviver a família Anest. Conseguimos, e fizemos bem. Agora, todo o continente Luz Estelar pertence à nossa família. A família Anest é a primeira família indiscutível, com glória que se espalha pelo mundo. Orgulho brilhou no rosto de Kei enquanto ele olhava para Sunan com olhos brilhantes. Mas eu sei que tudo isso é obra sua. Sem você, eu não teria sido capaz de reviver a família, muito menos sobreviver em Blackstone City. Sunan permaneceu calmo. Eu também faço parte da família Anest. Kei balançou a cabeça, sorrindo. A longa vida dos magos significa que os laços familiares costumam ser fracos.
A menos que seja uma família de magos como a família Russell, depois que eu partir, os descendentes reais só se distanciarão mais de vocês. Claro, não estou reclamando. Isso é inevitável, mesmo entre irmãos plebeus, quanto mais entre magos. Mas tenho um pedido. Espero que você cuide da família real no futuro e ajude a produzir mais aprendizes de mago dentro da linhagem real. Após unificar o continente, o único desejo restante de Kay era cultivar mais aprendizes de mago dentro da família real, garantindo a prosperidade contínua da família Anest. Sunan entendeu isso. Ao ver o olhar sincero do irmão, assentiu solenemente. Eu prometo. A família Anest sempre será a família real imperial e se tornará uma poderosa família de magos. Com a promessa de Sunan, o rosto de Kay, marcado por rugas, abriu-se num sorriso aliviado. Então não me arrependerei. Tendo vivido por 200 anos, mais do que muitos aprendizes de mago, e tendo uma família grande para perpetuar o nome da família Anest, não tenho nada com que me sentir insatisfeito. Parecendo dar um suspiro de alívio, a exaustão o invadiu novamente, e as pálpebras de Kay pesaram. Estou um pouco cansado. Vou tirar outro cochilo. MMHM. Sunan ajudou Kay a se deitar, observando-o enquanto ele fechava os olhos lentamente. Sob a percepção mental de Sunan, a força vital dentro de Kay tremeluziu como uma chama, ficando sem combustível, enfraquecendo gradualmente até finalmente se extinguir. Parado em silêncio ao lado da cama por um momento, Sunan se virou e saiu do quarto. No pátio, todos esperavam em silêncio com expressões variadas. Somente quando viram Sunan empurrar a porta, uma onda de inquietação se espalhou, mas logo se dissipou. Senhor tio-avô. Aileen foi o primeiro a dar um passo à frente, hesitante em falar. Sunan olhou para ele e balançou a cabeça levemente. Ao ver isso, os rostos de todos empalideceram, entendendo o que havia acontecido. Quando voltaram a si, Sunan já havia desaparecido. Incapazes de se conter por mais tempo, correram para o quarto. Logo, gritos de tristeza ecoaram de dentro. No ano de 1422 do calendário da luz estelar, durante um mês do véu do outono, outubro, Kay Anest, o imperador fundador do Império da Luz Estelar, faleceu, e a nação o lamentou. No mesmo mês, durante um mês da descida da geada, novembro, a primeira neve caiu, marcando o início do mais grandioso funeral imperial da história do continente da luz estelar. O funeral, incluindo velório, cerimônia, procissão e sepultamento, durou 2 meses inteiros, até a chegada do Ano Novo. No ano de 1423 do calendário da luz estelar, durante um mês da harpa do inverno, janeiro, o príncipe mais velho, Iabei Anest, ascendeu ao trono, tornando-se o segundo imperador do Império da Luz Estelar. No mesmo mês, a mais grandiosa cerimônia de coroação da história do continente Luz Estelar foi realizada na capital, cidade reluzente. A cerimônia contou com a presença de mais de 10.000 nobres importantes e milhares de aprendizes de magos. Esses eram os poucos selecionados que tiveram o privilégio de comparecer. Caso contrário, o número teria sido ainda maior. A cerimônia ocorreu na Praça do Palácio. Entre os assentos reservados para os aprendizes de magos, Sheman olhou para o novo imperador, que usava uma coroa e estava envolto em ricas vestes, sentado em um trono dourado incrustado de pedras preciosas. Um traço de emoção percorreu seu rosto. Sentado ao lado dele, Ateu notou a expressão de Sheman e sussurrou: "O que há de errado, com essa aparência tão contemplativa?" "Nada", Sheman balançou a cabeça. "Eu só continuo sentindo como a vida realmente é curta. Se não conseguirmos romper a barreira final, nossos dias logo chegarão ao fim." "Então rompam", disse Cole sem hesitar. Como representantes-chave de Sunan, os 3 estavam sentados juntos na primeira fila. Ao ouvir as palavras de Cole, Sheman sorriu, mas não disse nada. Ele estava construindo o modelo de seu cristal de talento inato e havia chegado à etapa de infundi-lo com energia mental. Mesmo assim, não podia garantir que cruzaria com sucesso a etapa final para se tornar um mago completo. A maioria dos aprendizes de mago de terceiro nível sentia o fim de suas vidas se aproximando.
Xemã sentia que lhe restavam no máximo 10 anos, não mais que 20. Se não conseguisse completar a etapa final antes disso, acabaria com um punhado de pó. Mesmo com uma vontade resiliente, Xemã ocasionalmente sentia um certo pavor. Nessa situação, invejava a determinação inabalável de Cole. Com os pensamentos em turbilhão, Xemã rapidamente recuperou o ânimo e disse com um sorriso: após esta cerimônia, entrarei em reclusão e não sairei até romper a barreira final. Eu também. Os olhos de Cole brilharam. Se eu conseguirei romper ou não depende deste período final. Você tem pontos de contribuição suficientes para trocar pelo uso de uma sala de treinamento por 10 a 20 anos. Mais do que suficiente. Observando Xemã e Cole conversando, os olhos de Akil brilharam como uma pitada de confusão. Xemã e Cole pelo menos tinham uma chance de avançar, mas ela não. Desde que se tornara discípula de seu mestre, seu progresso sempre ficara atrás de Xemã e Cole. Agora, enquanto Xemã e Cole se concentraram em infundir sua energia mental, ela havia apenas começado a construir seu modelo de cristal de talento inato. Nessa situação, a perspectiva de avançar para mago parecia incrivelmente distante. Até mesmo Lord Starfall dissera que, para ela, progredir para maga pelos meios normais era quase impossível. Akil não estava disposta a desistir, mas não sabia que caminho o futuro lhe reservava. Capítulo 237. C. Torre do Mago da Luz Estelar, Oficina. Sunan colocou o trovão negro recém-criado no cubo mágico. Quando a interface de síntese piscou, um novo artefato arcano de nível 2 emergiu. 3 agora. Sunan pegou o trovão negro e o colocou em seu anel espacial, onde se juntou às outras duas pontas de lança negras, gravadas com runas intrincadas. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Incluindo as 3 zonas proibidas, ele agora tinha 6 artefatos arcanos de nível 2 no total. Magos comuns de nível 2 tinham dificuldade para obter um único artefato de nível 2, tornando a posse de 6 de Sunan extremamente rara. Mesmo os descendentes dos espíritos verdadeiros não tinham esse luxo. No entanto, os 3 trovões negros já haviam esgotado as pedras do trovão que ele havia coletado recentemente. Para criar mais, ele precisaria se aventurar de volta ao plano elemental do relâmpago. Mas Sunan não tinha planos imediatos para isso. 3 trovões negros eram suficientes por enquanto. Virando-se para a mesa no canto, o olhar de Sunan percorreu os numerosos documentos espalhados sobre ela. Além de sintetizar artefatos arcanos, ele vinha pesquisando diligentemente o corpo alquímico. O conhecimento fornecido por Lizzie era incrivelmente detalhado. Abrangeu não apenas o processo de conversão para um corpo alquímico e os materiais necessários, mas também 8 runas alquímicas, várias das quais Sunan achou particularmente intrigantes. Por exemplo, a runa reservatório espiritual, que podia armazenar uma vasta quantidade de energia mental para reabastecimento instantâneo durante a batalha. De acordo com os documentos, o reservatório espiritual podia armazenar o equivalente a toda a energia mental de um mago elemental do ar de nível 2. Ao enfrentar um oponente do mesmo nível, um mago com a runa reservatório espiritual teria quase o dobro de energia mental, proporcionando uma vantagem significativa. Outro exemplo era a runa especialização em talentos, que podia aumentar significativamente os efeitos das habilidades inatas. Quando ativada, ela aumentava temporariamente a eficácia das habilidades inatas, com a magnitude do aumento dependendo do nível do usuário. Para um mago de nível 2, o aumento normalmente variava de 30% a 50%. Era um aumento notável. Usando Sunan como exemplo, com o aumento de 2 habilidades super inatas, ele já conseguia se defender contra um mago de cristal de nível 2 sem usar artefatos arcanos ou gemas encantadas. Com a runa de especialização em talento, ele poderia facilmente dominar um mago de cristal de nível 2. Combinado com artefatos arcanos e gemas encantadas, ele não precisaria se preocupar em enfrentar um oponente, a menos que fosse um mago de nível 3. Após revisar os documentos de Lizzie, Sunan decidiu quase imediatamente que as runas reservatório espiritual e especialização em talentos eram essenciais.
No entanto, o processo de conversão para um corpo alquímico era mais complexo do que ele previra. A conversão envolvia o uso de vários materiais raros para transformar o corpo, tornando-o tão maleável quanto um pergaminho, permitindo a adição de vários encantamentos. Era um processo demorado. Para evitar danos ao corpo, a transformação precisava ser gradual, levando de 20 a 40 anos. Se esse fosse o único desafio, Sunan não estaria tão preocupado. Magos de nível 2 normalmente viviam por mais de 3.000 anos e, com vários métodos, estender sua vida útil para 5.000 anos não era difícil. 40 anos era um piscar de olhos para um mago de nível 2. O verdadeiro desafio estava nos materiais. O processo de conversão exigia mais de 100 materiais raros, incluindo adamantina, mitril, aço da queda estelar e prata do coração do oceano. O material principal era a adamantina. Este metal raro era semelhante a um mitril em sua excelente maleabilidade e condutividade mágica, mas era muito mais precioso. Em todo o seu tempo no continente Luz Estelar, Sunan nunca havia encontrado adamantina. Em outras palavras, era um material que ele não tinha como obter no momento. O processo de conversão para o corpo alquímico é único, e a síntese do cubo mágico não vai ajudar. Preciso pesquisar alternativas para a adamantina. Sunan rapidamente se decidiu. Ao pesquisar novos materiais, ele tinha uma vantagem sobre outros magos graças ao cubo mágico. Ele podia experimentar para sintetizar materiais com as propriedades desejadas, reduzindo a dificuldade da pesquisa. No entanto, criar alternativas para materiais preciosos como a adamantina, bem como outros materiais raros, não seria uma tarefa fácil. Sunan estimou que levaria um tempo considerável. Um passo de cada vez. Não há pressa. Saindo da oficina, Sunan se teletransportou para seu escritório. Aprender magias do quarto círculo havia se tornado uma rotina diária para ele. Comparadas às magias do terceiro círculo, as magias do quarto círculo eram significativamente mais poderosas e desafiadoras de dominar. Mesmo com o dedo de ouro, Sunan ainda precisa de 3 a 4 meses, em média, para dominar uma magia de quarto círculo. Mesmo para ele, é tão desafiador, então só podemos imaginar a lentidão com que magos comuns de segundo círculo aprendem magias de quarto círculo. Felizmente, magos de segundo círculo têm uma vida longa. Caso contrário, muitos deles provavelmente nunca aprenderiam uma série de magias de quarto círculo antes que seu tempo acabasse. Em termos de praticidade, existem algumas magias de quarto círculo que chamam a atenção. Por exemplo, a âncora dimensional, que isola o espaço e impede todas as magias de teletransporte. O campo de resistência a magias menor, que bloqueia os efeitos de magias de 0 a terceiro círculo. A névoa densa, que cria uma névoa espessa que obscurece a visão e retarda o movimento. E há também as magias ofensivas, como os tentáculos negros do Vingador, a tempestade de gelo e a explosão rugindo. Sunan planeja aprender todas as magias de quarto círculo para estar preparado para qualquer situação. Afinal, sua velocidade de aprendizado é rápida. O tempo voou e, antes que ele percebesse, mais de uma década havia se passado. Enquanto Sunan se concentrava em seu cultivo e pesquisa, a tecnologia de mana secundária se espalhava rapidamente pela região sudeste do continente. À medida que a concentração de partículas de energia no continente aumentava gradualmente, a formação de veios de pedra de mana secundária se acelerava. Em áreas ricas em nós de energia, a formação de veios de pedra de mana secundária era surpreendentemente rápida. No ano 1436 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar já havia começado a minerar um veio de pedra de mana secundário pequeno e 2 médios, com a produção de pedras de mana secundário aumentando de 5 a 6 vezes em comparação aos anos anteriores. O aumento na produção de pedras de mana secundário também impulsionou a rápida disseminação da tecnologia de mana secundário. Este é o desenvolvimento da tecnologia de mana secundário na região sudeste na última década, disse Lizzie, colocando um documento na frente de Sunan. A situação é muito melhor do que esperávamos.
A renda na região sudeste tem aumentado constantemente na última década, e a renda do ano passado foi mais que o dobro da de 10 anos atrás. Nesse ritmo, se a tecnologia de mana secundário for promovida em todo o continente da luz estelar, a renda anual da Aliança Estelar certamente excederá 50 milhões de moedas de ouro. Sunan folheou o documento e perguntou casualmente: quanto tempo mais levará para que os veios de pedra de mana secundário restantes se formem? Se a concentração de partículas de energia continuar a aumentar no ritmo atual, levará cerca de 200 anos. 200 anos. Considerando que as veias restantes são todas grandes, naturalmente levará mais tempo. Inicialmente, para maximizar o uso de cada nó de energia, a Aliança Estelar abriu apenas uma veia pequena e duas médias para se preparar para a promoção da tecnologia de mana secundária. As demais foram todas desenvolvidas em veias grandes. Embora a espera seja um pouco longa, quando todas as veias grandes estiverem totalmente formadas, a produção será suficiente para todo o continente luz estelar, explicou Lise. Sunan concordou com a cabeça. Embora a tecnologia de mana secundária na região sudeste ainda esteja em estágio inicial e a demanda por pedras de mana secundárias ainda não tenha atingido seu pico, a produção de um veio pequeno e dois médios já é suficiente para atender às necessidades de toda a região, o que diz muito sobre a capacidade de produção dos veios. Assim que os 30 veios grandes restantes estiverem totalmente formados, a produção de pedras de mana secundárias certamente será mais do que suficiente para cobrir todo o continente. Após revisar o documento, Sunan tinha uma compreensão clara dos detalhes do desenvolvimento da tecnologia de mana secundária e dos veios de pedras de mana secundárias. Ele deixou o documento de lado e perguntou sobre outro assunto. Como está a Academia Luz Estelar? Muito bem. Lise assinou com a mão, e um novo documento pousou na frente de Sunan. Talvez devido ao aumento na concentração de partículas de energia, cada vez mais pessoas estejam se qualificando como magos atualmente. Atualmente, o número total de alunos na Academia Luz Estelar ultrapassou 23 mil, com 288 aprendizes de magos do terceiro círculo. Sunan assentiu, satisfeito. Esse número já era bastante extraordinário. Nos últimos 100 anos, o número total de aprendizes de magos no continente luz estelar provavelmente nem chegou a esse número. Além disso, é previsível que o número de novos alunos a cada ano continue a aumentar. Até que a concentração de partículas de energia no continente luz estelar se estabilize, o número de novos alunos a cada ano se equilibre com o número de aprendizes de magos que falecem, a população estudantil atingirá seu pico. Depois disso, salvo circunstâncias imprevistas, deverá permanecer estável. Nesse ponto, a Academia Luz Estelar terá pelo menos dezenas de milhares de alunos. Isso basicamente atingiria a média de aprendizes de magos produzidos por um plano humanos de médio porte. Grandes facções de magos, que frequentemente têm centenas de milhares de aprendizes de magos, o fazem porque controlam múltiplos planos humanos e têm uma ampla base de recrutas em potencial. E quanto ao número de magos? Perguntou Sunan em seguida. Atualmente, são 7. Sunan ergueu uma sobrancelha. Ele se lembrava de que havia apenas 5 antes. Quem são os 2 novos magos? Shiman e Kelly. Essa resposta surpreendeu Sunan de verdade. Quando eles avançaram? Há meio ano, disse Lise. Eles queriam te contar sobre o progresso deles, mas você estava na sala de treinamento ou trancada na oficina, então eles nunca tiveram a chance. Sunan ficou sem palavras. Parecia que ele não era o melhor professor, tendo perdido um evento tão significativo na vida de seus discípulos. Ótimo. Parece que eles foram diligentes em seu treinamento. Não posso negligenciá-los como professores. Mande-os para o meu escritório mais tarde. Sunan fez uma pausa e perguntou, e quanto a Adele? Lise balançou a cabeça. O potencial dela é insuficiente. Não importa o quanto ela tente, ela não consegue progredir para maga pelos meios normais. Ouvindo a implicação nas palavras de Lise, Sunan perguntou com interesse. Você quer dizer que existe um método anormal?
Lizzie não disse nada, apenas olhou para o livro de feitiços sobre a mesa. Sunan ficou surpreso, franzindo as sobrancelhas. Você quer que Adele se torne uma forma espectral como você e depois remodele o corpo dela? A expressão de Lizzie permaneceu calma. Só assim Adele pode ganhar mais tempo e ter a chance de progredir para maga. Mas esse método não tem garantia de sucesso e apresenta alto risco de morte, disse Sunan, franzindo a testa. Já conversei com Adele, e ela está disposta a fazer isso. Sunan calou-se, suspirando interiormente. Adele normalmente parecia desinteressada em aumentar sua força, mas nunca lhe ocorreu que ela estivesse tão determinada a se tornar uma maga a ponto de arriscar a vida por uma chance mínima. Talvez seu comportamento habitual fosse apenas um disfarce para sua decepção e insegurança com a falta de potencial. Após um longo silêncio, Sunan finalmente perguntou: estou curiosa, por que você está disposta a ajudar Adele a extrair sua alma e transformá-la em uma forma espectral? Adele não tinha como saber sobre o passado de Lizzie, então a ideia de extrair sua alma e transformá-la deve ter vindo de Lizzie. Dada a personalidade de Lizzie, era difícil imaginá-la fazendo isso por iniciativa própria. Mesmo agora, mencionando isso a Sunan, ela poderia estar sutilmente pedindo sua ajuda. Mesmo que Adele fosse apenas uma aprendiz de maga de terceiro nível, os recursos necessários para remodelar seu corpo ainda seriam consideráveis. Pelo menos para um aprendiz de mago de terceiro nível comum, os recursos necessários para remodelar seu corpo seriam uma despesa significativa. Em circunstâncias normais, a Aliança Estelar não gastaria um custo tão alto por um aprendiz de mago de terceiro nível sem valor significativo. Lizzie ficou em silêncio por um momento e então disse: o temperamento dela me agrada. Sunan riu baixinho. De fato, mesmo os magos não são blocos de madeira sem emoções. Adele estava com Lizzie há tanto tempo, auxiliando em várias tarefas e recebendo orientação ocasional em seu treinamento. Era natural que alguns sentimentos se desenvolvessem entre elas. Adele era nominalmente sua aluna, mas na prática, ela e Lizzie eram mais como professora e aluna. Com esse pensamento, a expressão de Sunan mudou, com um meio sorriso. O custo de remodelar um corpo não é barato. O que você pretende oferecer para me convencer? O que você quer? Vamos modificar nosso acordo anterior. Depois de remodelar o corpo dela, você se junta à Aliança Estelar. A expressão de Lizzie vacilou, e ela lançou um olhar penetrante para Sunan antes de finalmente concordar. Tudo bem, eu concordo. Então está resolvido. O assunto de Adele está em suas mãos. Pegue o que precisar do depósito. Se tivermos sorte e der certo, remodelarei o corpo dela assim que as barreiras planares estiverem totalmente reparadas. Com isso, Sunan saiu do escritório sem mais delongas. Observando a figura de Sunan desaparecer, Lizzie balançou a cabeça e soltou uma risada leve. Depois de estar na Aliança Estelar por tanto tempo e testemunhar seu potencial, ela já havia considerado remodelar seu corpo e se juntar à Aliança. Mesmo sem o evento de hoje, ela teria tocado no assunto eventualmente. Ela sabia que Sunan tinha percebido isso, e a conversa entre eles era apenas um entendimento mútuo. Mesmo que não pagasse o preço, Sunan ainda teria ajudado Adele. Afinal, ela era sua discípula. A Aliança Estelar normalmente não gastaria um preço tão alto por um aprendiz de mago de terceiro nível. Mas se esse aprendiz de mago de terceiro nível fosse discípulo de líder da Aliança Estelar, a história era diferente. Capítulo 238 Professor. No escritório, Shiman e Cole curvaram-se respeitosamente a Sunan. Mesmo depois de ascenderem ao posto de magos, os dois ainda mantinham a mesma reverência e admiração que tinha como aprendizes. Muito bem, vocês dois não me decepcionaram. O rosto de Sunan iluminou-se com um sorriso de aprovação. Dos 7 magos atualmente na Aliança Estelar, os outros 5 eram aprendizes de magos de terceiro nível, recrutados de fora e depois promovidos. Apenas Shiman e Cole eram verdadeiros graduados da Academia Luz Estelar, comprovando a eficácia do sistema de treinamento da Academia.
Como seu professor, não posso ser mesquinho. Estes 2 artefatos mágicos são sua recompensa. Com um aceno de mão, um anel e uma ponta de lança negra surgiram do nada, pousando na palma da mão de Shiman. Cole recebeu os mesmos itens do outro lado. Estes são a Zona Proibida e o Trovão Negro. Ambos são artefatos mágicos de primeira linha, e os métodos específicos de uso estão escritos neles. Vocês saberão como usá-los assim que deixarem sua marca mental. Considerando a recente ascensão deles, Sunan deu a eles artefatos mágicos de primeira linha que haviam sido sintetizados e aprimorados apenas 4 vezes. Seu poder era semelhante ao que ele tinha quando ascendeu pela primeira vez. Mesmo assim, eram muito superiores aos artefatos mágicos de nível mais baixo na lista de trocas da Aliança Estelar, que não haviam sido sintetizados ou aprimorados. Obrigado, professor. Os rostos de Shiman e Cole se iluminaram de surpresa. Eles sabiam o quão valiosos os artefatos mágicos eram. Aqueles que haviam ascendido ao status de mago décadas antes deles, como Cetro e Rosa, tinham apenas um artefato mágico cada, pelo qual acumularam meticulosamente pontos de contribuição para trocar. Em contraste, eles receberam 2 artefatos mágicos logo após a ascensão, um golpe de sorte. Quanto aos assuntos dos magos, vocês podem consultar Cetro e Rosa. Há algumas coisas que vocês precisam saber agora. Diante de suas expressões confusas, Sunan não deu mais detalhes. Ele os encorajou mais algumas vezes e depois os dispensou. Com as barreiras planares se recuperando gradualmente e a concentração de partículas de energia aumentando, mais e mais pessoas ascenderão ao posto de magos. Infelizmente, a recuperação de recursos no continente Luz Estelar leva tempo. Mesmo com o cubo, eu sozinho não posso fornecer os recursos necessários para o cultivo de tantos magos. Sem recursos suficientes, poucos desses magos conseguirão alcançar o primeiro nível de liquefação, muito menos o primeiro nível de cristalização. Por exemplo, poções de cristal da alma, Sunan ainda podia fornecer, mas outros recursos estavam além de suas possibilidades. Se ele abrisse a troca por núcleos elementais, a cristalização de primeiro nível poderia ser possível, mas antes que a trava planar fosse liberada, um grupo de magos liquefeitos de primeiro nível certamente surgiria. No entanto, ele não tinha núcleos elementais suficientes para outros magos. Outros magos teriam que entrar nos planos elementais para caçar gigantes elementais em busca de núcleos elementais. No entanto, a força dos magos gasosos de primeiro nível era claramente insuficiente para enfrentar gigantes elementais nos planos elementais, criando um ciclo vicioso. Somente depois que a trava planar fosse liberada e a Aliança Estelar pudesse negociar com outros planos, a escassez de recursos seria aliviada. Com Shiman e Cole, a coleta de poeira elemental poderia ser acelerada ainda mais. Se esse impulso continuar, pode levar apenas 200 ou 300 anos para atingir a liquefação de segundo nível. Sunan espreguiçou-se, teletransportou-se de volta para sua sala de cultivo e continuou sua rotina diária de absorção de energia divina. O tempo passou rapidamente, como água corrente. Ou talvez fosse mais apropriado dizer que o cultivo não tinha noção de tempo. Sunan nunca se preocupou particularmente com os assuntos do Império Celestial. Após a morte de Kui, ele parou completamente de prestar atenção ao Império, deixando tudo para Liz administrar. Contanto que a família imperial permanecesse sendo a família e a Nest não houvesse caos, ele não se importava. É claro que ele ainda pretendia cumprir sua promessa a Kui. Sob as ordens de Sunan, a Aliança Estelar fornecia à família imperial um lote de recursos a cada ano, especificamente para o cultivo de aprendizes de magos. Como a família imperial alocava esses recursos internamente não era mais sua preocupação. Nas décadas seguintes à morte de Kui, a família imperial produziu um número significativo de aprendizes de magos. Com mais recursos do que outros, esses aprendizes cresceram rapidamente. A família Yanest gradualmente mostrava sinais de evoluir para uma família de magos. No ano de 1447 do calendário da Luz Estelar,
Após mais de uma década de experimentação, Sunan finalmente sintetizou um material substituto para Aurum. Este novo material, chamado ouro da alma, possuía a mesma maleabilidade e condutividade mágica que Aurum, com a única desvantagem de um custo ligeiramente mais alto. Depois disso, Sunan passou mais 7 anos desenvolvendo substitutos para os outros materiais, finalmente reunindo todos os materiais necessários para se transformar em um corpo alquímico. Naquele mesmo dia, Sunan iniciou a transformação em um corpo alquímico. O processo foi terrivelmente lento, levando quase 40 anos para ser concluído. No ano de 1509 do calendário da luz estelar, durante um mês de Xia longo, junho, Sunan finalmente completou sua transformação em um corpo alquímico. Em seu laboratório, Sunan concentrou-se intensamente nas mudanças em seu corpo. Minha força física não melhorou notavelmente, e minha energia mental também não aumentou. No entanto, minha afinidade com partículas de energia melhorou significativamente, provavelmente equivalente a um aumento de cerca de 5% no refinamento mental. Com base nas informações, isso sugere que minha resistência elemental também deveria ter aumentado. Sunan então conduziu um teste de resistência elemental. Os resultados não decepcionaram. Sua resistência elemental havia de fato melhorado, embora apenas de 5% a 10%. Apesar do modesto aumento, Sunan estava muito satisfeito. Afinal, o objetivo principal de se transformar em um corpo alquímico era gravar runas alquímicas. As melhorias na afinidade com partículas de energia e na resistência elemental eram apenas benefícios adicionais, e não seria razoável esperar muito. O próximo passo é gravar as runas alquímicas. Gravar runas alquímicas é um processo preciso. Não é tão simples quanto se transformar em um corpo alquímico e então gravar um número ilimitado de runas. O corpo alquímico de cada mago tem um limite de carga. A carga cumulativa das runas gravadas não deve ceder esse limite, ou o processo falhará. É semelhante a como um pergaminho só pode conter um certo número de magias. Há um limite. O limite de carga varia de mago para mago, dependendo de sua energia mental e constituição física. O número final de runas que um mago pode gravar é determinado não apenas por seu limite de carga, mas também pelo tipo de runa escolhido. Runas diferentes impõem cargas diferentes ao corpo alquímico. Por exemplo, a runa especialização em talento é uma das mais onerosas. Com o mesmo corpo alquímico, um mago pode gravar outras 3 runas, mas se escolher especialização em talento, só poderá adicionar mais uma runa. Portanto, ao selecionar runas, o mago deve considerar cuidadosamente seu limite de carga. Sunan já havia tomado sua decisão. Reservatório mental e especialização em talentos eram essenciais. Depois de gravar essas 2 runas, se ainda houvesse espaço suficiente para carregá-las, ele consideraria outras runas. Qualidade em vez de quantidade é fundamental. As runas devem se encaixar em seu sistema de combate e maximizar seu poder de luta. Os materiais necessários para gravar runas são em grande parte os mesmos necessários para a transformação em um corpo alquímico, então Sunan não precisou desenvolver materiais adicionais, poupando-lhe muito esforço. Ele imediatamente começou a se preparar para gravar a runa reservatório mental. No laboratório, um arranjo complexo e misterioso foi desenhado no chão limpo. Sunan sentou-se de pernas cruzadas na borda do arranjo, colocando a mão em um canto e injetando lentamente energia mental. 1. O arranjo gradualmente emitiu um brilho nebuloso, e ondas estranhas se espalharam. Sunan imediatamente conjurou uma mão mágica, pegando os materiais um por um e colocando-os no arranjo. Assim que os materiais tocaram a luz do arranjo, derreteram como manteiga aquecida. Assim que todos os materiais foram inseridos, uma camada de líquido branco prateado apareceu dentro do arranjo, semelhante ao mercúrio, mas com um brilho fraco. Sob o controle de Sunan, o líquido flutuou no ar, formando rapidamente agulhas prateadas que começaram a gravar runas em sua pele. As runas, embora pequenas, eram incrivelmente intrincadas. Uma única runa, do tamanho de uma unha, continha milhares de linhas que se cruzavam.
Não havia absolutamente nenhuma margem para erro. Um único erro poderia tornar a runa ineficaz ou, pior, causar uma explosão. Uma das funções do corpo alquímico é proteger o corpo físico de danos severos em caso de falha na gravação. Com sua habilidade de nível 5 criação de itens mágicos, Sunan completou a gravação sem problemas. Assim que o golpe final foi dado, toda a parte superior de seu corpo tornou-se branco-prateada, coberta por inúmeras runas branco-prateadas que se enrolavam em seu peito e costas como serpentes. As runas misteriosas emitiam um brilho tênue, estranho, porém belo, como o ápice da arte. Em momentos de crise, essas runas podiam ser ativadas com um simples pensamento, concedendo ao gravador habilidades poderosas. Sunan inspecionou as runas alquímicas em seu corpo com satisfação. Com um movimento rápido de sua mente, as runas branco-prateadas rapidamente escureceram e desapareceram, reaparecendo com a mesma rapidez com outro pensamento, tornando-as extremamente convenientes. Ao contrário das tatuagens mágicas, que não podem ser escondidas e revelam tudo ao inimigo com um olhar, as runas alquímicas no corpo de Sunan eram muito mais versáteis. Após acalmar sua excitação, Sunan começou a testar os efeitos do reservatório mental, canalizando sua energia mental para ele. No entanto, mesmo depois que a runa alquímica estava totalmente carregada, ele havia consumido apenas cerca de 20% de sua energia mental. Só isso. Sunan franziu a testa ligeiramente, mas rapidamente entendeu o motivo. Os dados de referência eram baseados em um mago etéreo de nível 2 com 2 cristais de talento de grau inferior. Como ele havia construído 2 cristais de talento de grau superior, suas reservas de energia mental eram naturalmente muito maiores do que o padrão. Em termos práticos, usar apenas 20% de sua energia mental não foi nenhuma surpresa. Percebendo isso, Sunan sentiu-se um pouco decepcionado. Se ele pudesse armazenar apenas 20% de sua energia mental, o reservatório mental seria muito menos útil para ele. A menos que ele pudesse potencializar os efeitos do reservatório mental. Combinar as runas alquímicas, talvez. Sunan examinou os padrões branco-prateados em seu corpo, com uma expressão pensativa no rosto. As runas alquímicas não tinham forma física. Elas usavam o corpo como um transportador, ao contrário de outros itens físicos que podiam ser sintetizados diretamente no cubo. Ele não podia simplesmente se colocar no cubo para sintetizar as runas, e ele não tinha runas suficientes para começar. No entanto, esta não era a primeira vez que Sunan enfrentava tal situação. Ele já havia se deparado com um cenário semelhante antes com os modelos de cristais de talento. Os modelos de cristais de talento também não eram físicos, e ele conseguiu aprimorá-los fundindo-os com cristais de energia divina, que forneciam um transportador físico para o processo de síntese. Este método também poderia ser aplicado às runas alquímicas. Decidido a agir, Sunan extraiu um núcleo elemental, extraiu energia divina e a condensou em uma forma cristalina. Em seguida, começou a remover as runas alquímicas de seu corpo e a fundi-las no cristal de energia divina. No momento em que a fusão foi bem sucedida, o cristal de energia divina explodiu em um brilho prateado intenso, e toda a sua superfície se transformou em um prateado impressionante. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Sunan. Se a fusão fosse bem sucedida, a síntese era quase uma certa. Após verificar a viabilidade, Sunan não sintetizou imediatamente o reservatório mental. Em vez disso, optou por sintetizar a especialização de talento. Comparada ao reservatório mental, a especialização de talento proporcionaria um aumento mais imediato em suas habilidades de combate. Ele precisava determinar primeiro o limite de síntese da especialização de talento. Sunan então escreveu a especialização de talento e realizou um teste prático. Os resultados foram bastante bons. A ativação da especialização de talento aumentou o poder de seu metal líquido e zona proibida absoluta em cerca de 20%. Embora isso fosse um pouco menor do que os dados fornecidos, considerando o grau de seus cristais de talento, ainda assim representava uma melhoria significativa.
Depois disso, Sunan continuou a criar mais cristais de energia divina fundidos com a especialização de talento e a sintetizá-los. Cada vez que sintetizava, ele tinha que reintegrar as runas em seu corpo para testar a carga e, em seguida, realizar um teste prático para garantir que tudo estava funcionando corretamente antes de retirá-las e continuar a síntese. Para a alegria de Sunan, o aumento de carga de cada síntese não foi tão significativo quanto ele temia. Em vez disso, à medida que os efeitos da especialização em talentos se intensificavam gradualmente, as habilidades aprimoradas dos talentos começavam a se aproximar de seus limites de controle. Uma arma muito afiada poderia cortar seu portador. Após sintetizar a quinta especialização em talentos e realizar um teste prático, Sunan interrompeu decisivamente a síntese. Continuar a aprimorá-la transformaria a especialização em talentos de uma ferramenta benéfica em uma prejudicial. Felizmente, a especialização em talentos aprimorada já havia aumentado o poder de suas habilidades em quase 60%, e a carga era apenas cerca de metade de sua capacidade máxima. Sunan ficou muito satisfeito com o resultado. Com o problema da especialização em talentos resolvido, Sunan passou a sintetizar o reservatório mental. Ele continuou sintetizando até ter 6 runas alquímicas do reservatório mental, momento em que a carga atingiu metade de sua capacidade restante. Os resultados foram impressionantes. O reservatório mental sintetizado pôde armazenar quase toda a sua energia mental, efetivamente dobrando suas reservas de energia mental. 2 runas alquímicas quase levaram seu corpo alquímico ao limite, impedindo de inscrever mais runas. Mas ele estava muito contente. Com essas 2 runas alquímicas, ele estava confiante de que poderia enfrentar o mago etéreo de nível 3. Gemas inscritas, ferramentas de mago e runas alquímicas, essas eram as cartas que ele agora tinha em mãos. Não muitas, mas cada uma mais poderosa que a anterior. Capítulo 239. Pedras de mana congeladas e o reino das sombras. Milad. Aqui estão os resultados da exploração de pedras de mana secundárias nos últimos 6 meses. No escritório, Arthur usou a mão mágica para colocar os documentos sobre a mesa. Lizzie cantarolou em reconhecimento, terminando primeiro os documentos em que estava trabalhando antes de pegar o relatório de exploração para revisá-lo cuidadosamente. Arthur permaneceu ao lado, esperando pacientemente. A luminária de pedra de mana na parede lançava um brilho dourado suave, dando ao seu corpo uma qualidade etérea e translúcida. Arthur se considerava bastante sortuda. Embora não tivesse conseguido se tornar uma maga, sobreviverá à transformação de baixíssima probabilidade em um espectro, permitindo-lhe continuar vivendo neste mundo em sua nova forma. Além disso, sua professora prometera ajudá-la a reconstruir seu corpo no futuro. Assim que isso acontecesse, ela poderia tentar se tornar uma maga novamente, com chances reais de sucesso. Arthur sabia que, em circunstâncias normais, a Aliança Estelar não gastaria tais recursos com uma mera aprendiz de maga. Seu tratamento atual se devia inteiramente ao seu professor e ao Lord Starfall. Por isso, ela se sentia profundamente grata e se esforçava ainda mais para retribuir a gentileza. Logo, Lizzie terminou de ler o relatório e assentiu em aprovação. Excelente! O progresso do cultivo está tranquilo. Parece que estará pronto para a mineração em mais uma década, mais ou menos. Lizzie olhou para Arthur e instruiu: comecem os preparativos agora. Precisamos ter o equipamento de mineração e os golems de argila prontos com antecedência. Assim que os veios se formarem, colocaremos tudo em operação. Os estágios iniciais da tecnologia de mana secundária foram um sucesso retumbante, superando em muito as expectativas. Seja em aplicações civis ou militares, máquinas movidas a mana e outras tecnologias de mana secundária têm sido extremamente populares, recebendo excelentes avaliações. Agora, todo o continente luz estelar é como um vulcão à beira da erupção. Com pedras de mana secundária suficientes, ele entrará em combustão imediata, inaugurando um surto no desenvolvimento da tecnologia de mana secundária.
Dentro de um século, a tecnologia de mana secundária se espalhará por todo o continente luz estelar, transformando completamente sua produtividade. Depois disso, o desenvolvimento do continente luz estelar atingirá novos patamares, e a Aliança Estelar terá ainda mais espaço para crescer. Arthur anotou as instruções de Lizzie, preparando-se para iniciar os preparativos assim que ela deixasse o estúdio. Minerar mais de 30 grandes veios simultaneamente exigiria uma quantidade significativa de equipamentos de mineração e golems de argila, portanto, a preparação era essencial. Com o desenvolvimento da tecnologia de mana secundária em jogo, nenhum detalhe poderia ser ignorado. Só mais uma coisa, Lizzie mudou de assunto de repente. A Aliança Estelar está se preparando para formar uma nova legião de marionetes, o que exigirá uma vasta quantidade de materiais. Uma nova legião de marionetes. Arthur estava perplexo. A Aliança Estelar tinha atualmente 2 legiões de marionetes. Uma era a legião de golems regular, composta por 3 legiões de golems grandes e 4 médias. Esperava-se que esse número aumentasse, com uma 4ª legião de golems grande planejada para dentro de uma década. A outra era a legião de golems interna da Torre dos Magos da Luz Estelar, que, embora menor em tamanho, era mais poderosa do que uma legião de golems grande. Essa legião geralmente permanecia dentro da Torre dos Magos, raramente se aventurando para fora. Francamente, era improvável que a Aliança Estelar enfrentasse conflitos em larga escala, e as 2 legiões de marionetes existentes eram mais do que suficientes. Arthur não entendia por que eles precisavam de uma nova. Quando viu a lista de materiais para a nova legião de marionetes, ficou ainda mais surpresa. 300 marionetes de mestres do toque e 50 marionetes secretas. Era um número absurdo. Arthur sabia que tanto as marionetes de mestre do toque quanto as marionetes secretas tinham o poder de combate necessário para desafiar magos de vaporização de primeira linha. Criar tantas marionetes de nível mago de uma só vez, qual seria um motivo? Além disso, o custo de uma legião de marionetes seria astronômico. Percebendo a confusão de Arthur, Lizzie não deu mais detalhes. Quando Sunan propôs formar essa legião de marionetes, ela imediatamente entendeu o propósito dele. Era uma preparação para lidar com o Trono Negro. Somente para enfrentar o Trono Negro seria necessário um número tão grande de marionetes de nível mago. Minha senhora, reunir tantos materiais será difícil em pouco tempo, disse Arthur, franzindo a testa. Sem nem mesmo considerar os outros materiais, apenas as 50 marionetes secretas custariam mais de 20 milhões de moedas de ouro. As marionetes de mestre do toque eram relativamente mais baratas, mas 300 delas ainda custariam mais de 100 milhões de moedas de ouro. Se esse fosse o único problema, não seria um problema. Com a renda atual da Aliança Estelar, eles poderiam reunir os fundos em cerca de 20 anos, reservando 1/4 de sua receita anual. A questão principal reside nos materiais necessários para a criação de mestres de marionetes e marionetes secretos, muitos dos quais são extremamente raros e muito procurados. Por exemplo, mitrio, um material crucial, levaria nada menos que 40 a 50 anos para ser reunido o suficiente para apenas 50 marionetes secretos. Lizzie entendeu isso naturalmente e assinou com a mão, dizendo, sem problemas, este é um plano de longo prazo. Precisamos apenas concluí-lo em 300 anos. Átila imediatamente suspirou de alívio. Com tanto tempo, não haveria problemas. A linha do tempo de repente se tornara muito mais flexível. Há mais alguma coisa? Perguntou Lizzie. Átila recuperou a compostura e assentiu apressadamente, dizendo, na população de meio-dragões de alto nível da Zona 2 da Floresta do Dragão, um tiranossauro mágico com sinais de evolução foi descoberto. Como devemos lidar com isso? As sobrancelhas de Lizzie se ergueram e uma expressão de surpresa passou por seus olhos. Ela estava familiarizada com o plano da Aliança Estelar de aumentar a concentração de linhagens de meio-dragões. Honestamente, ela não estava otimista com esse plano no início. O poder da raça dos dragões era bem conhecido em todo o multiverso. Criar dragões em massa era algo que nem mesmo um mago de terceiro nível ousaria pensar.
O mago que originalmente fundou a Floresta do Dragão tinha os recursos e as conexões de um verdadeiro descendente espiritual, o que lhe permitiu criar a Floresta do Dragão. Para Sun An, uma maga de segundo nível, querer recriar a glória da Floresta do Dragão parecia um tanto presunçoso. Outro motivo para o ceticismo de Lizzie era a dificuldade em aumentar a concentração da linhagem sanguínea dos meio-dragões. Aumentar a concentração da linhagem sanguínea de um único meio-dragão para evoluí-lo para um dragão poderia ser alcançado com muito esforço. No entanto, aumentar a concentração da linhagem sanguínea de uma população inteira de meio-dragões era exponencialmente mais difícil. Se fosse fácil, as grandes facções de magos já teriam criado uma horda de dragões. A população original de dragões na Floresta do Dragão foi capturada e criada de fora. Eles não foram cultivados no local. No entanto, o ceticismo de Lizzie foi rapidamente destruído. Ela ficou surpresa ao descobrir que a concentração da linhagem sanguínea da população de meio-dragões na Zona 2 estava aumentando a uma taxa incrivelmente rápida. Após uma investigação mais aprofundada, ela descobriu que a Aliança Estelar estava usando sangue de dragão para aumentar a concentração da linhagem sanguínea dos meio-dragões. Isso nem poderia ser descrito como luxuoso. O problema crucial era que não havia dragões no continente Luz Estelar. O sangue de dragão restante vinha principalmente de vários legados de magos, deixados por magos de 1000 anos atrás, e era extremamente limitado. Como Sun An conseguiu adquirir tanto sangue de dragão? Lizzie ficou perplexa. No entanto, depois de saber disso, sua opinião sobre os planos de concentração da linhagem de meio-dragão mudou. Talvez esse plano realmente tivesse uma chance de sucesso. As palavras de Átila certamente confirmaram isso. Em menos de 400 anos, um indivíduo à beira da evolução apareceu na população de meio-dragões. Em mais 200 ou 300 anos, eles poderiam realmente cultivar um grupo de dragões. Após um momento de reflexão, Lizzie disse: isole o tiranossauro mágico de sua população e coloque-o em uma área isolada. Reserve 100 unidades padrão de sangue de dragão do depósito para aprimorar e acelerar sua evolução. Ela fez uma pausa e acrescentou: os experimentos de modificação serão conduzidos por magos e emitidos como uma tarefa. Sim, Átila registrou imediatamente. Então, como se algo lhe tivesse ocorrido, ela franziu a testa e perguntou: minha senhora, se o tiranossauro mágico evoluir para um dragão, não se tornará difícil de controlar? A expressão de Lizzie tornou-se contemplativa. Ao contrário dos meio-dragões, os dragões eram naturalmente orgulhosos e altivos, com sua arrogância arraigada em seus ossos. Eles eram difíceis de domar e resistentes a serem domados. Uma vez evoluído para um dragão, o tiranossauro mágico provavelmente resistiria à dominação da Floresta dos Dragões e se rebelaria. Embora a Aliança Estelar tivesse o poder de reprimir tal rebelião, fazê-lo apenas trataria os sintomas, não a causa raiz, e não se alinharia ao propósito inicial do plano. A Aliança Estelar visava cultivar um grupo de dragões que pudessem seguir ordens. Lizzie tinha alguns métodos para controlar feras, mas eles poderiam não ser eficazes contra dragões. Ela se perguntou como o fundador da Floresta dos Dragões havia resolvido esse problema. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto, pensou Lizzie por um momento e disse: discutirei isso com Sun An assim que ele sair do isolamento. O professor está prestes a romper novamente. Átila pareceu surpreso. Por experiência própria, o professor só se isolava quando se aproximava de um avanço ou conduzia um experimento de longo prazo. Sim, a expressão de Lizzie também carregava um toque de admiração. Mesmo tendo visto isso muitas vezes, a velocidade assustadora com que Sun An aprimorava sua força ainda a deixava perplexa. Faz pouco mais de 200 anos que ele ascendeu ao posto de mago de segundo grau, e ele já está prestes a romper novamente. Ela levou mais de 1500 anos para avançar do estado gasoso de segundo grau para o líquido de segundo grau, o que já era considerado bastante notável. Segundo a estimativa de Sun An, ele não precisaria de mais de 300 anos para atingir o estado líquido de segundo grau.
No ambiente hostil do continente Luz Estelar, onde os recursos são escassos, um avanço tão rápido só pode ser descrito como um milagre. Saindo do escritório, Atel se juntou à sua marionete secreta, que segurava um livro de feitiços, e elas se teletransportaram diretamente para o distrito dos armazéns. O recipiente que ela usava para fundir sua alma, assim como o Lord Starfall, era um livro de feitiços. Fora criado pessoalmente por seu mestre e continha todas as magias do 0 ao segundo círculo, tornando-o conveniente para ela. Ao chegar ao distrito dos armazéns, Atel começou a inventariar os materiais necessários para criar marionetes de alto nível, preparando-se para compilar um plano para se submeter ao Lord Starfall. Em sua forma fantasmagórica, ela não podia praticar magia, o que lhe dava tempo de sobra para lidar com essas tarefas. Depois de terminar seu trabalho no distrito dos armazéns, Atel encontrou Targana. Ei, Targana, que coincidência! Não é coincidência. Eu vim aqui especificamente para te encontrar. O rosto da elfa negra se iluminou com um sorriso fraco, seus olhos prateados brilhando como pedras preciosas. Targana havia ascendido há muito tempo ao posto de maga, a única maga não humana na Aliança Estelar. Graças a isso, sua reputação na Aliança Estelar superou a de muitos outros magos. Aqui, encontrei esta pedra sombra de gelo. Lembro-me de você ter dito que seria muito útil, então a trouxe. Targana entregou uma pedra cinza rasa, do tamanho de um ovo. Pedra sombra de gelo. Atel ficou surpresa. Ela havia lido sobre esse material em livros. Era uma pedra do rio sombra de gelo, no plano das sombras, uma fonte valiosíssima de energia negativa. Mais importante ainda, era um material crucial para remodelar o corpo. Atel, onde você encontrou a pedra sombra de gelo? Os olhos de Atel brilharam de entusiasmo quando ela perguntou. Percebendo a importância disso para Atel, Targana não a deixou em suspense e respondeu honestamente. Encontrei-a em uma caverna perto de Bank City, no submundo. Depois, consultei a professora Rose, que a identificou como uma pedra sombra de gelo. Atel lembrou que Bank City ficava na extremidade sudeste do domínio, não muito longe de Spider City. Obrigada pela informação, Targana. Você me fez um grande favor. Recuperando a razão, Atel sorriu e deu um leve abraço em Targana. Qualquer coisa para ajudar um amigo, Targana sorriu e retribuiu o abraço. Após o incidente com o sacrifício, a raça dos elfos negros foi essencialmente dizimada, e Targana havia rompido laços com seus parentes. Embora mais tarde tenha se matriculado na Academia Luz Estelar, seu status como não-humana dificultou sua integração com seus colegas de classe. Em toda a Aliança Estelar, a única pessoa com quem ela realmente se conectava e considerava uma amiga era Atel. Por esse motivo, ela estimava Atel como amigo ainda mais. Após se separar de Targana, Atel retornou imediatamente ao escritório para relatar o ocorrido a Liz. Pedra da sombra de gelo. Ao ouvir o relato de Atel, a expressão de Liz ficou séria. Dada a importância da pedra para a remodelação do corpo, ela também a considerava um assunto significativo. Após um momento de reflexão, Liz tomou sua decisão. Envie pessoas para vasculhar a área ao redor da cidade Bank, concentrando-se na caverna onde a pedra da sombra de gelo foi encontrada. Relate qualquer descoberta para mim imediatamente. Assim que Atel saiu para cumprir suas ordens, Liz olhou para a pedra da sombra de gelo em sua mesa, imersa em pensamentos. Ela vinha do legado de um mago ou do plano das sombras. Se fosse o primeiro, a descoberta de Targana era mera coincidência. Mas se fosse o segundo, isso teria um significado diferente. Embora o continente Luz Estelar esteja atualmente isolado, e o plano das sombras não seja um plano especial como o plano elemental, ele não deveria estar conectado ao continente Luz Estelar. No entanto, é melhor prevenir do que remediar. Se esta pedra sombra de gelo realmente veio do plano das sombras, significaria que alguma entidade a trouxe de lá. Se fosse esse o caso, indicaria que outros seres já haviam invadido o continente Luz Estelar. Este era um assunto que precisava ser levado a sério.
Se o plano das sombras estiver realmente conectado, talvez possamos usar esta oportunidade para reunir materiais. Os olhos de Liz piscaram. Mais de um terço dos materiais necessários para remodelar o corpo são materiais de energia negativa. É bem sabido que o plano das sombras é a fonte mais rica de recursos de energia negativa, e muitos materiais de energia negativa podem ser encontrados lá. No entanto, se isso é verdade ou não, terá que ser confirmado por meio da investigação. Capítulo 240. O corpo de caçadores de bruxas, cidade de Luxia, Taverna Bui. Como a principal taverna da cidade de Luxia, a Taverna Bui já fervilhava de clientes bem antes do anoitecer. As grandes portas, que normalmente estavam fechadas, não conseguiam conter os gritos e risos barulhentos que se espalhavam. José tinha acabado de servir um prato a um cliente e estava prestes a limpar outra mesa, que estava uma bagunça de xícaras e pratos vazios, quando ouviu o sino da porta se abrindo. Bem-vindos, por favor, entrem. José chamou reflexivamente, então parou ao se virar para ver o recém-chegado. O visitante estava vestido com um manto largo e cinza que o cobria da cabeça aos pés, com uma máscara que escondia a maior parte do rosto, deixando apenas o queixo exposto. Sob a iluminação fraca da taverna, sua pele parecia um tanto pálida. Será que este é um mago? O pensamento passou pela cabeça de José, mas ele rapidamente o descartou. Embora a cidade de Luxia frequentemente recebesse magos, e a mansão tivesse mais de uma dúzia de magos residentes, essas figuras de alto escalão jamais visitariam um lugar tão barulhento. Provavelmente apenas alguém que admira magos e se veste como eles. Tendo trabalhado na taverna por muito tempo, José já vira todo tipo de gente e não se surpreendia facilmente. Aproximou-se do recém-chegado com um sorriso educado. Por favor, sente-se. Nosso melhor vinho de cevada é uma especialidade da cidade de Luxia, feito com a melhor cevada, com um sabor suave e requintado. Gostaria de uma taça? A figura de túnica cinza seguiu José até uma mesa vazia no canto e estalou os dedos, fazendo uma moeda de prata girar em sua direção com um som agudo. Uma taça de vinho de cevada e uma costeleta de cordeiro, por favor. Já estou subindo, por favor, espere um momento. José pegou a moeda de prata habilmente e recuou com um largo sorriso. Em pouco tempo, uma taça dourada e transparente de vinho de cevada e um prato de costeleta de cordeiro, exalando um aroma de dar água na boca, foram colocados na mesa. Por favor, aproveitem a refeição. José estava prestes a sair quando a figura de túnica cinza o chamou de volta. Espere um momento, tenho uma pergunta para você. José se virou e um brilho dourado chamou sua atenção. Instintivamente, estendeu a mão e a capturou, arregalando os olhos de surpresa. Uma moeda de ouro. José engoliu em seco, agarrou a moeda com força e abriu um sorriso radiante, curvando-se profundamente. Por favor, perguntem à vontade, eu responderei qualquer coisa que eu saiba. A figura de túnica cinza perguntou. Ouvi dizer que há vários aprendizes de mago na cidade de Luxia. Sim, há. A mansão tem mais de uma dúzia de magos residentes, e mais vêm e vão regularmente. Se você tiver sorte, você pode até vê-los montados em seus leopardos negros pelas ruas. Leopardos de rocha negra. São marionetes, ouvi dizer, criadas pelos magos. O exército também tem muitos deles. A figura de túnica cinza assentiu e mudou de assunto. Ouvi dizer que a Aliança Estelar tem magos. É verdade? José coçou a cabeça, um pouco sem jeito, e disse, é o que as pessoas dizem, mas, para ser sincero, senhor, nós, pessoas comuns, não conseguimos distinguir o mago de um aprendiz. Para nós, são todos figuras de alto escalão, e geralmente nos referimos a eles como magos, então não posso responder à sua pergunta. A figura de túnica cinza não insistiu, apenas assentiu. Naquele momento, a porta da taverna se abriu com um estrondo, e um grupo de homens corpulentos entrou, com as vozes retumbantes. Senhorio, o de sempre, rápido com as bebidas e a comida. Suas vozes eram tão altas que abafaram momentaneamente o barulho habitual da taverna.
Alguns clientes perto da porta se viraram para olhar, mas seus rostos mudaram ao ver os recém-chegados, e eles rapidamente se viraram, fingindo que nada havia acontecido. Os outros clientes também observavam como uma mistura de respeito e medo. O dono da taverna saiu correndo da cozinha, com um largo sorriso no rosto. Bem-vindo, Lord McCarthy. Ouvi dizer que a caravana da sua guilda chegou à cidade de Luxia esta manhã, e estou aguardando ansiosamente a sua visita. Por aqui, por favor. Ao ver isso, a figura vestida de cinza perguntou a José: quem são aqueles homens? São os guardas da guilda Raposa de Fogo, respondeu José, com uma expressão que misturava inveja e admiração. A guilda Raposa de Fogo é famosa? Perguntou a figura vestida de cinza. A expressão de José tornou-se peculiar diante da pergunta, como se dissesse: você não conhece a guilda Raposa de Fogo? Parecia um descuido incrível. Apesar da confusão, José explicou pacientemente: a guilda Raposa de Fogo é a maior guilda do Império, com lojas e caravanas espalhadas por todo o Império. É também a maior entre os mercadores reais nomeados pelo Império. Na época em que a Companhia Comercial Raposa de Fogo era apenas uma pequena organização, eles já conheciam o imperador fundador do Império, Sua Majestade Corre. A amizade deles levou a um rápido crescimento, e eles eventualmente se tornaram a principal companhia comercial do Império. Mais da metade dos motores de mana em Sunset City são vendidos pela Companhia Comercial Raposa de Fogo. Motores de mana. O tom de voz, antes inexpressivo, do homem de túnica cinza de repente adquiriu um tom de curiosidade. O que são esses? A expressão de José tornou-se ainda mais peculiar. Uma coisa era não ter ouvido falar da Companhia Comercial Raposa de Fogo, mas não saber sobre motores de mana. Afinal, até mesmo as vilas no interior usavam motores de mana agora. Será que essa pessoa acabou de sair de alguma aldeia remota nas montanhas? José resmungou consigo mesmo, mas, por causa das moedas de ouro, explicou. Um motor de mana é uma máquina que, quando alimentada por uma pedra de mana menor, pode fornecer um poder imenso. Carruagens, dirigíveis e até mesmo os canhões do exército movidos a mana são todos feitos com motores de mana. De acordo com os nobres, isso é chamado de algo como tecnologia de mana menor. Parece bem impressionante. Entendo. O homem de túnica cinza parecia estar em profunda reflexão. Bam! Uma taça de vinho de repente bateu na mesa, derramando um líquido dourado que espirrou na manga de José, que havia sido lento demais para se esquivar. A túnica do homem de túnica cinza também tinha algumas manchas úmidas no peito. Ei, garoto, queremos esta mesa. Saiam daqui. Quem falava era um homem corpulento, com o rosto rude, músculos fortes e um par de olhos brilhantes que encaravam o homem de túnica cinza. Atrás dele estavam 4 ou 5 outros homens, todos com sorrisos zombiteiros, enquanto avaliavam o homem de túnica cinza com más intenções. Vendo a cena, o experiente José entendeu imediatamente. Ele examinou a taverna e, de fato, todas as outras mesas estavam ocupadas, restando apenas esta com um cliente solitário, destacando-se no lugar lotado. Percebendo seu erro, José se amaldiçoou por seu lapso de julgamento. Ele deveria ter conduzido o cliente ao balcão, onde geralmente se sentavam clientes solteiros. Mas, a princípio, sentiu que o homem de túnica cinza não era uma pessoa comum, então arranjou uma mesa especificamente para ele, sem nunca imaginar que se depararia com uma situação de roubo de mesa. Apressado, José estava prestes a falar para aliviar a tensão quando viu o homem de túnica cinza, sem sequer levantar a cabeça ou olhar para o homem corpulento e seu grupo, simplesmente dizer em voz baixa: suma. O coração de José deu um pulo, temendo o pior. Mas o que aconteceu em seguida o deixou sem palavras. O homem corpulento e seu grupo realmente ouviram o homem de túnica cinza, virando-se e caminhando em direção à porta sem dizer uma palavra. Sob a luz, seus rostos pareciam estranhamente atordoados. Somente quando o homem corpulento e seu grupo desapareceram pela porta, José recobrou os sentidos, engolindo em seco. Quando olhou novamente para o homem de túnica cinza, seus olhos revelaram um respeito renovado. Ele não era estúpido.
Conectando os rumores sobre as várias habilidades poderosas e maravilhosas dos magos, deduziu naturalmente que a pessoa à sua frente acabara de usar um feitiço lendário. Este convidado era, na verdade, um mago poderoso. Senhor. Obrigado pela informação. O homem de túnica cinza interrompeu a gagueira de José, pegando o vinho de trigo fino sobre a mesa. José entendeu imediatamente e disse apressadamente: por favor, aproveitem. Se precisarem de alguma coisa, sintam-se à vontade para me pedir. Com isso, retirou-se com tato. O homem de túnica cinza saboreou vagarosamente o vinho e a comida, seus movimentos graciosos, porém rápidos. Em pouco tempo, ele havia limpado a mesa. Deixando uma moeda de ouro sobre a mesa, ele saiu da taverna sem olhar para trás. Lá fora, a noite era profunda e escura. O vasto céu noturno envolvia toda a cidade. Uma lua prateada pairava no alto, sua luz lançando uma fina camada de teia de aranha sobre as ruas. Por algum motivo, depois de sair da taverna, as figuras ao redor foram se dispersando gradualmente, até que a rua larga ficou apenas com ele. O ambiente estava estranhamente silencioso, como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido apenas a ele. O homem de túnica cinza, profundamente ciente da atmosfera incomum, parou e observou os arredores. Com passos suaves, duas figuras emergiram das sombras, uma após a outra, bloqueando seu caminho de ambos os lados. Banhado pelo luar, a figura de túnica cinza rapidamente distinguiu a forma da pessoa que se aproximava. Dois homens de túnica cinza se aproximaram, cada um com um distintivo em forma de estrela preso ao peito. O que houve, vocês dois? Por que estão bloqueando meu caminho? Perguntou o homem de capa cinza. Um homem parado à sua frente o olhou com desconfiança e disse calmamente: você é um aprendiz de mago, não é? Somos a equipe de fiscalização da Aliança Estelar. De acordo com os regulamentos da Aliança Estelar, todos os aprendizes de mago devem se registrar antes de entrar na cidade. Por favor, venha conosco para se registrar. Relaxe, contanto que não tenha cometido nenhum crime, não lhe faremos mal. Os olhos da figura de túnica cinza brilharam de incerteza. Como a Aliança Estelar descobriu sua identidade? Ele havia tomado cuidado de não revelar nenhuma falha. Espere, poderia ser por causa do feitiço que ele lançou na taverna agora mesmo. Ao ver a figura de túnica cinza permanecer em silêncio, o policial franziu a testa e disse severamente: por favor, venha conosco. A figura de túnica cinza continuou em silêncio. Percebendo isso, os dois policiais trocaram um olhar e rapidamente chegaram a um acordo. No momento seguinte, ambos agiram simultaneamente. Flecha ácida. Raio escaldante. Os dois feitiços de segundo nível atingiram a figura de túnica cinza, um após o outro. A cidade de Luxia, como uma das principais cidades para abrigar núcleos estelares secundários, possuía uma guarnição muito maior do que as cidades comuns. Uma das mais notáveis era a presença permanente de uma equipe de aplicação da lei. A equipe de aplicação da lei da Aliança Estelar era bem conhecida em todo o continente Luz Estelar, especialmente entre os aprendizes de magos selvagens, que os temiam profundamente. Ao longo dos anos, inúmeros aprendizes de magos selvagens caíram nas mãos da equipe de aplicação da lei. O principal requisito para ingressar na equipe de aplicação da lei era ser um aprendiz de mago de terceiro nível. Os dois policiais que cercavam a figura vestida de cinza eram ambos aprendizes de mago de terceiro nível. Eles haviam trabalhado juntos para derrotar muitos aprendizes de magos selvagens sem nunca perder, e estavam confiantes nesta operação também. No entanto, no instante seguinte, os dois feitiços atingiram a figura vestida de cinza e desapareceram sem deixar rastros, sem deixar nenhuma reação. O que está acontecendo? Ambos estavam com expressões de choque. Antes que pudessem reagir, a figura vestida de cinza levantou as mãos e dois relâmpagos irromperam, perfurando o céu noturno como flechas e atingindo os dois policiais. Instantaneamente, o som de chiado preencheu o ar, enquanto seus campos de proteção e escudos de partículas de energia se estilhaçavam, e faíscas elétricas dançavam sobre seus corpos.
Baque. Ambos ficaram paralisados instantaneamente e caíram no chão, demorando um pouco para se recuperar. Quando finalmente olharam para cima, a figura vestida de cinza já havia desaparecido. Que feitiço foi esse? Não foi um feitiço, foi apenas pura manipulação de partículas de energia. Como isso é possível? Usar a manipulação de partículas de energia para incapacitar instantaneamente dois aprendizes de mago de terceiro nível só poderia ser feito por um mago. Será que a figura vestida de cinza era um mago? Percebendo a gravidade da situação, um deles imediatamente pegou um livro e o abriu. Numerosos feixes finos de luz emergiram das páginas, entrelaçando-se para formar uma aparição humana, vagamente semelhante a um homem de meia-idade. O que aconteceu? Perguntou o homem de meia-idade severamente. Capitão, não capturamos o alvo. O policial rapidamente relatou os eventos. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade também percebeu que algo estava errado e disse: retorne imediatamente. O alvo está além das capacidades da nossa equipe. Solicitarei reforços de cima. Com isso, a aparição desapareceu. Os dois policiais trocaram um sorriso amargo. Quem imaginara que encontraríamos um alvo tão difícil? De onde veio essa pessoa? Independentemente de onde ele tenha vindo, uma vez que sua força vital seja registrada pelo olho das estrelas, ele não conseguirá escapar, não importa para onde vá. Após incapacitar os dois policiais, a figura de túnica cinza deixou a cidade Luxia resolutamente e se aventurou nas montanhas isoladas. Aliança Estelar, Eren. Eu não esperava que este plano estivesse sob o controle de forças mágicas, e parece que elas têm uma presença significativa. Encontrei dois aprendizes mágicos de terceiro nível em uma cidade qualquer. Parece que preciso encontrar um lugar para ficar escondido por um tempo. Assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, ele parou de repente. Da floresta sombria à frente, duas figuras altas e esguias emergiram lentamente. O luar iluminava seus rostos, revelando duas feições primorosamente idênticas e figuras quase indistinguíveis. Quem é você? Perguntou a figura de túnica cinza, severamente. Ao contrário das duas anteriores, essas belas mulheres lhe davam uma sensação de perigo, destruindo sua antiga sensação de tranquilidade.